Com quem? Com os discípulos. Quantos eram os discípulos? Já houve uma dificuldade aí. Bom, quando Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que vos tenho ordenado, a ordem principal é fazer discípulos. Jesus está falando com os 11 discípulos, certo? Por que 11? Porque Judas já foi, segundo as informações. Benção. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender: Jesus só pede para fazer discípulos para quem é seu discípulo. Não dá para fazer discípulos se você não é discípulo de Jesus. Consegue entender isso? Jesus, ele não dá essa ordem para a multidão que sempre o seguiu. Ele dá essa ordem para um grupo específico e limitado de pessoas. Quem são? Os discípulos. Só quem pode fazer discípulos são os discípulos. Outra informação que o texto nos traz. Quantos discípulos eram? 11. Fazer discípulos é uma ação coletiva. Jesus não dá uma ordem dizendo que cada um deles teria a responsabilidade de sozinho fazer isso. Ele chama os 11 e fala para os 11 fazerem discípulos. Então, já duas informações importantíssimas iniciais. Só faz discípulo quem é discípulo. E o discipulado nunca é feito sozinho. É sempre visando uma resposta àquela oração de Jesus. É unidos, como um nós fazemos. A gente é interdependente nesse processo. Eu preciso que alguém me discipule para que eu discipule alguém. E mesmo nesse trabalho onde eu estou sendo discipulado e discipulando alguém, o discípulo consegue intervir na minha vida, porque eu não sou o mestre. Todos nós somos discípulos de Jesus. Então é importantíssimo que a gente compreenda que se você tentar fazer isso sozinho, sem a família de Deus, sem a igreja, você não vai conseguir. Uma coisa que a igreja no início percebeu é que existia sempre a necessidade de ser enviado. Paulo, quando estava lá na igreja em Antioquia e o Espírito Santo separa ele e Barnabé para iniciar missões, é uma igreja que está fazendo com que eles vão. E eles não vão sozinhos, vão pelo menos em 2. Fazer discípulo é só para discípulo. Fazer discípulo nunca é sozinho. Fazer discípulo é só para discípulo. Fazer discípulo nunca é sozinho. Aí 2 perguntas que você vai ter que responder hoje. Eu sou discípulo? E se eu sou discípulo eu estou junto de quem fazendo discípulo? Junto de quem? Outra informação importante somente nesse início do versículo 16. Discípulo não é uma estratégia para crescimento de igreja. Ser discípulo é um estilo de vida.
Discípulo é o que eles eram, a essência do seu ser. Seguir um mestre, ser aluno dele, fazer a vontade dele. A gente vai ver isso na sequência. Às vezes a gente, por esse mundo cheio de tentativa de sucesso, a gente começou a balizar essas coisas dentro de um padrão empresarial. E é por isso que grandes igrejas se tornaram grandes empresas, porque criaram um método de crescimento. Alguns chamam isso de inchaço, sabe? E eles perceberam que esse negócio de discipulado dá muito certo. Só que o texto não está dizendo que Jesus estava falando com os discípulos, porque esse era um tipo de estratégia que ele usava para que a sua igreja crescesse. Não, não é assim. Discípulo é aquilo que eles de fato eram. Então, quando Jesus ali na frente, nos próximos versículos, ele diz: fazei discípulo, é porque é a única coisa que discípulo sabe fazer. Outro discípulo. Assim como ovelha só procria ovelha, e assim como ser humano só procria ser humano. Discípulo só faz discípulos também. Discípulo é aquilo que você é, ou pelo menos aquilo que você deve ser. Não é uma estratégia de crescimento de igreja. Esse ano a gente vai falar sobre questões de estratégia. Mas fazer discípulos nunca pode ser considerado uma estratégia. Fazer discípulos é um princípio, é uma ordem, é a vontade de Deus, é a maneira que Deus escolheu de fazer a sua igreja. Alguns domingos atrás eu falei que Jesus, quando ele estava escolhendo ali seus discípulos, ele fez uma transformação na vida desses homens. Eu não sei se você lembra, e eu quero ver se você ainda está na cabeça aí a resposta. Ele chamou Pedro e disse: Pedro, você é pescador e daqui para frente você vai continuar sendo pescador. Mas pescador de homens. Às vezes quando a gente olha para o texto e fala assim: puxa, estou começando a compreender que eu preciso ser discípulo de Jesus. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter que largar tudo para seguir a Cristo? Olha, alguns vão precisar fazer isso. Outros vão ser discípulos de Jesus dentro da sua profissão, dentro do seu dia a dia. Você que é pescador agora é pescador. Antes, você visualizava o seu dia como um dia de sucesso ao pescar muito peixe. Agora, a sua visualização é pescar muitas pessoas. O que você faz? A gente tem o DRI aqui. Bombeiro. Civil, brincadeira, militar. Ele fica bravo se chama ele de bombeiro civil. O que o Adriano faz? Salva pessoas. E trabalho glorioso, né? Recompensador em muitos momentos e trágico em outros. Aí Deus vai e chama o Adriano para ser discípulo. Quando o Adriano vai comemorar um dia glorioso? Quando ele salvar alguém para a vida eterna. Por quê? Porque discípulo é assim. A Laís é a nossa dentista. O que é dia glorioso para a Laís? Fazer a pessoa sorrir para Jesus. O objetivo, beliscaram a criança, gente, coisa feia. O objetivo da sua vida como discípulo é fazer a vontade de Cristo, amém?
Como é que a gente tem certeza disso? Observe o versículo 16, que ele diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha. Quem tinha dito para onde eles deveriam ir? Existia um local específico, não existia? Qual era? Um monte na Galileia. A gente não sabe qual monte era esse, ok? Mas Jesus mandou, o que eles fazem? Obedece. Discípulo é simplesmente isso, irmãos. Ser discípulo é simplesmente isso. Você não faz mais a sua vontade. Você faz a vontade daquele que é o seu mestre. Você não está mais sozinho. Você anda em grupo específico. E você, de fato, vive para servir ao Senhor. Aquilo que Ele manda, você obedece. Está juntando as informações? Já consegue responder a pergunta se você é um discípulo? Porque para a gente obedecer o fazer discípulo, a gente precisa primeiro ser discípulo. Você se define como um discípulo? Na quinta-feira, quando a gente estava lá na Dona Elza, a gente entrou numa conversa que tem sido muito difícil nos nossos dias. O fato de nós, como evangélicos, estarmos perdendo a nossa credibilidade. Ao que parece, quando chegar em 2030, os evangélicos vão ser a maioria no Brasil. Isso é motivo de glória, mas misturado com um temor. Porque se fosse 40% de discípulos, a nossa nação seria a número 1 do planeta. Se fosse 30%, a gente seria número 1. Se fosse 20%, a gente seria número 1. Se fosse 10% da nação, a gente seria número 1. Mas se fosse de discípulos. E hoje nós somos de evangélicos. Dá para entender a diferença? A gente estava falando mais ou menos assim, olha, daqui a algum tempo a gente vai ter que arrumar um novo nome para se reconhecer. Porque dizer por aí que é evangélico está se tornando algo ruim. Meu avô chegou aqui no litoral, acho que lá pelos anos 50, mais ou menos. Naquela época a coisa era bem diferente. Meu avô precisava de um empréstimo. Ele foi no banco, falou com o gerente e... O gerente falou assim, olha, infelizmente a gente não consegue dar empréstimo para o senhor. O senhor não consegue comprovar renda mínima para que a gente dê um empréstimo. Meu avô estava conversando com o gerente, quando passa um membro da Igreja Batista da Areia Branca e disse, irmão Alexandre, aí vai, cumprimenta e tal, não sei o que, tudo bem e tal. Aí o gerente vira para ele, você é evangélico? Aí meu avô diz, sou. Aprovado o empréstimo. Faz tempo isso, né, irmãos? Faz tempo. Há alguns anos atrás, meu pai foi comprar um carro. E quando chegou lá na concessionária, já estava tudo pronto, carro escolhido, tudo certinho. Quando o rapaz perguntou para ele, qual é a sua profissão? Ele disse, pastor. Ele fala assim, rapaz, a gente não aprova para pastor. Aí meu pai não aprova. Ele fala assim, ó, se eu buscar lá atrás a quantidade de processos que a gente tem de pastor que não paga, o senhor não tem outra profissão não? Na época meu pai dava aula na faculdade e ele falou assim, eu também sou professor. Ah, professor está tranquilo.
Já parou para pensar no seguinte? Se discípulo é aquilo que nós somos, porque vivemos num grupo que serve ao mesmo mestre e obedece às suas ordens, talvez seja melhor daqui para frente a gente se identificar desse jeito. Comece a dizer para os outros: eu sou discípulo de Jesus. O que você é? Sou discípulo de Jesus. É assim que Deus planejou para cada um de nós. A nossa missão de vida é obedecer o nosso mestre onde ele nos colocou. Não necessariamente você precisa sair da onde você está, da área que você atua, mas você necessariamente precisa ser discípulo do Senhor Jesus neste ambiente. Neste ambiente. Amém? Está com o texto aberto aí? Versículo 17. E diz: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Outra característica dos discípulos: eles adoram a Jesus. Essa expressão, ela ganha uma outra conotação nos nossos dias. Se você for ver a tradução no original, é aquele ato de você se ajoelhar perante alguém, sabe? Se prostrar. Mas adoração realmente é aquilo que é só destinado a Deus e mais ninguém. É o tipo de ato de se prostrar em reverência a uma autoridade naquele período de tempo. Hoje a gente não faz mais isso. Mas mais do que isso, é o reconhecimento da divindade. Jesus, em alguns momentos, recebeu adoração durante a sua vida aqui na terra. Poucos o reconheceram como Deus, mas aqueles que o reconheciam, o adoravam. Hoje a nossa palavra adorar tem outras referências. Tanto que no uso do dia a dia a gente sempre solta a palavra adorar para um monte de coisa. Rafael, você gosta de churrasco? Adoro. Normalmente é assim que a gente fala, não é? Aquilo que a gente se empolga em se identificar, a gente fala adoro. Eu acho que a gente poderia usar com a mesma empolgação para Jesus, mesmo que a referência seja outra. Você fala com essa alegria e com essa empolgação sobre Jesus? E Jesus? Adoro, cara. Adoro. Adoro em todos os sentidos. Parece que a gente não tem mais esse fervor e essa energia toda em dizer que o adoro. Talvez porque a gente não tenha vivido aquilo que os discípulos viveram. Volta aí para o versículo 17. Antes de adorar, o texto diz o quê? Quando o viram, o adoraram. Sabe quem pode dizer Jesus? Eu adoro, 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 adoro. Só aquele que teve um encontro com Ele. Só quem teve um encontro com Ele. Quando a gente tem um encontro com Jesus, as coisas são transformadas. É tão impactante a vida de Jesus, tão inexplicável, que a gente fica boquiaberto. A gente não sabe explicar, mas a gente só quer ficar perto dele. A gente quer fazer como ele faz, a gente quer ser como ele é. Isso é um natural, é a coisa mais comum do mundo daquele que se aproxima de Jesus. Na época que meu pai fazia seminário, ele fez a faculdade teológica lá de São Paulo, e eles tinham um professor de Antigo Testamento,
Eu não lembro o nome desse professor. Se eu perguntar para meu pai, ele vai saber. Mas que era um grande homem de Deus, que tinha um relacionamento muito próximo com Deus. E quando meu pai já estava chegando ali no final ali do seminário, os alunos sempre ficavam rodeando esse pastor, porque ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. E aí um dos alunos, que era amigo do meu pai, chamou esse pastor para pregar na igreja dele. E era um local mais afastado, então esse pastor ficou na casa desse seminarista, que era amigo do meu pai. O nome dele é Silvestre. Então o Silvestre ficava dizendo para o meu pai: rapaz, pastor fulano de tal vai lá pregar na minha igreja, e ele vai dormir na minha casa. E aí esse foi o comentário da semana e tal, e aí passou o final de semana, na semana seguinte, o meu pai vai e conversa com esse amigo dele, e aí, como é que foi? Rapaz, é extraordinário. É extraordinário. Por mim eu ficaria com ele a semana inteira, eu ficaria conversando com ele sem fim. E aí ele falou assim: sabe o que aconteceu? Depois que ele foi embora, eu fui até a cama que ele dormiu, eu sentei lá e fiquei presenciando assim a presença de Deus. Eu falei: a presença de Deus ficou lá onde o cara ficou. Você já esteve com alguém assim? Com tamanha intimidade com Deus que todo mundo quer ficar perto? A Bíblia diz que esses são os discípulos de Jesus. São parecidos com o Mestre. Quando a gente entrar em Atos e a gente vê como o Espírito Santo agia através dos discípulos, isso tudo só acontece pelo Espírito Santo, mas a gente vai chegar lá. O texto diz que as pessoas ficavam fazendo fila para esperar por eles. Alguns queriam somente tocar neles, outros eram curados pela projeção da sombra deles, e outros pegavam o pano que eles secavam o suor e levavam para os enfermos, e os enfermos eram curados. É por isso que vende paninho aí hoje. Espero que não seja com suor e não tenha efeito nenhum, tá bom? O poder, irmãos, não era deles, era do Senhor a quem eles adoravam. Existe um fenômeno: nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. O nosso assunto, o nosso jeito de ser, o nosso vestimento, tudo está envolto em relação àquilo que nós adoramos. Já conversou com alguém que adora futebol? Qual é o assunto? Qual é a roupa? Qual é a agonia? Qual é o resultado do jogo hoje? Não sei lá, semana passada ninguém veio falar comigo depois do culto. Eu fiquei super chateado. Aí, viu? Mas você entende? Eu não estou dizendo que você não possa ter um momento de lazer e de curtir, com o que seja, com um hobby, entende? Mas o que eu estou dizendo é que aquele que vê Jesus e o reconhece como Deus, o adora, deseja mais dele, conhecer mais, viver mais, passar mais tempo junto. E Jesus, adoro. Tem que ser essa a sua resposta. Adoro. Se a pessoa entender de forma errada ou certa, não importa. O importa é que você o adore. Uma coisa que fica matutando na minha cabeça é: Rafael, estou começando a compreender, aos pouquinhos. Para fazer discípulo, eu preciso ser discípulo. Preciso viver essa realidade do discipulado junto com outras pessoas. Preciso obedecer ao meu Mestre e Senhor Jesus Cristo.
Preciso ter esse relacionamento com Ele e o adorar todos os dias. Rafael, eu vou ter que viver de forma tal que outras pessoas queiram seguir a Jesus por causa do meu exemplo. É isso? Rafael, então, acho que não vai dar não. Eu acho que não vai dar. Eu sou tão falho e tão pecador e eu preciso corrigir tanta coisa na minha vida. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a corrigir e quando tiver tudo direitinho, aí eu me torno discípulo de Jesus e começo a fazer discípulos. Sabe quando é que isso vai acontecer? Eu não posso dizer nunca, porque se você é salvo, no dia que você falecer, aí está pronto. Está pronto. Pode começar. Isso é uma das coisas mais belas do texto bíblico. O texto bíblico, ele não esconde falhas. O versículo 17 diz: quando viram, o adoraram, mas alguns? Quem é que estava ali? Os 11 discípulos. Eles viram Jesus, eles adoraram Jesus e duvidaram. Por que Mateus colocou isso aqui? A gente sabe que ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Por que o Espírito Santo quis que essa informação estivesse aqui? Por que ela é tão importante? Rapaz, era um momento glorioso. Os discípulos indo atrás do seu mestre novamente, reconhecendo ele, adorando, ouvindo a ordem de fazer discípulos. Estava tudo glorioso, esplendoroso, estava tudo certo. Precisava colocar que eles duvidaram? Claro que sim. Para provar que você não precisa ser perfeito para fazer discípulos. Mesmo quando você falhar e duvidar, Deus ainda agirá através da sua vida para fazer discípulos. Porque é da vontade dele. Porque em um monte de dias você vai escorregar e cair. Muitas das vezes na banana em que você mesmo jogou no chão. E quando Satanás vier e apontar o dedo no seu nariz e dizer: viu como você não crê? Aí você lembra dos discípulos que duvidaram também. Mas foram exatamente esses, que Jesus, olhando no fundo dos olhos dele, disse: façam discípulos. Entende? Sabia que existe um pré-requisito para Deus usar pessoas? Sabe qual é o pré-requisito? Elas serem imperfeitas. Deus só usa imperfeitos. Todos os perfeitos estão no céu. Já foram, né? E aqui na terra? Sempre imperfeitos. Ele sempre vai usar você e eu, irmãos. Ele escolheu assim. Ele quer que seja desta forma. A gente precisa viver nesse mundo com uma consciência das nossas limitações, mas também consciente de que, apesar disso, apesar de nós sermos uma ferramenta cega, aquele que nos usa é habilidoso o suficiente para cortar de forma perfeita o que precisa ser cortado. Entende? A gente ainda não chegou no ponto de compreender como fazer discípulos, a gente está caminhando. Mas hoje o Senhor trouxe você aqui para te dar uma informação. Você é aquele que vai fazer discípulos.
imperfeito como você é, sem fé e cheio de dúvidas, mas que ainda tem no coração o desejo de adorar o Senhor Jesus. Que nem sempre é obediente em todas as coisas, porque na hora H os discípulos fugiram. Mas que em outros momentos Jesus vai dizer, vamos lá para o monte, e você vai. E mesmo com dúvidas no coração, Ele vai te dar a ordem, e você vai vivenciar. Sabe uma coisa extraordinária das ordens de Deus? É que Ele nunca dá uma ordem sem que a gente tenha condições de cumprir. Nunca. Tudo aquilo que Ele exige de nós é possível ser cumprido. E não somente é possível, como Ele também nos capacita a isso. É por isso que Jesus chega para dar essa ordem só ao final do ministério dele. Porque todos os discípulos precisam ter um período de maturidade. E maturidade é diferente de perfeição. Maturidade é diferente de perfeição. Jesus, ele não dá a ordem no primeiro encontro dele com os seus discípulos. Abre lá em João capítulo 1. Texto que a gente começou a fazer essa jornada. João 1, versículo 40. Está todo mundo aí comigo? João 1, 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então, André, aqui não diz, mas é João, discípulo, estavam juntos, viram João Batista apontar para Jesus e seguiram a Jesus, certo? Eles passaram um dia com Jesus. Versículo 41. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhes, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Com um dia de conhecimento de quem era Jesus, André foi e apontou Jesus para Simão, seu irmão, certo? Eles já eram maduros na fé aqui para fazer isso? Não é necessário que você seja maduro na fé para você começar a estimular pessoas a seguir Jesus. Mas é necessário que você seja maduro na fé para fazer discípulos. Sabe por quê? Porque o discípulo sempre vai se espelhar em alguém. Adivinha em quem as pessoas ao seu redor vão se espelhar? Em você. Volta lá para João 28. João 28. Se você achar João 28, amém, irmãos. Deus abençoe. Mateus 28. Volta lá para Mateus 28. A gente ainda não vai ir para os desdobramentos do fazer discípulos, ok? A gente está só tentando entender para quem Jesus mandou essa ordem. Mas ao entender esse padrão de ordem, e entender que não vai ser possível nós sermos perfeitos para obedecermos essa ordem, e que Jesus não dá essa ordem para pessoas perfeitas, você precisa entender uma coisa. Você precisa começar a viver uma vida admirável. Um tipo de vida inspiradora. Um tipo de vida que incentive pessoas a seguir Jesus como seu mestre, a ser discípulos de Jesus.
Essa missão está sobre nós. Esse testemunho que eu dei desse pastor aí, que foi professor do meu pai, é um desses padrões. A gente precisa ter uma vida admirável. Por algumas características que Deus colocou só em você, as pessoas têm que olhar e admirar a sua vida. Puxa, que legal. Queria ser igual o Tiago. Por causa disso, disso, disso e disso. Queria ser igual o Vitor. Por causa disso, disso, disso e disso. Ao olhar para a sua vida, as pessoas precisam se inspirar. Precisam ser renovadas, incentivadas. Elas precisam ter esperança. E na hora que elas olharem para a sua vida e sentirem isso, você aponta Jesus para elas. Foi assim com os discípulos. Lá em Atos, Pedro e João são presos e levados para o Sinédrio. Quando eles estão em frente à liderança religiosa da sua época, que era o ápice do ápice. Eles, pessoas comuns e sem um estudo catedrático, vão e se colocam a discutir com os mestres. Você manja alguma coisa aí de física, de química? Você já pensou em parar com uma pessoa que é PhD em alguma dessas áreas e começar a conversar com ela sobre o assunto? E ela observar em você que mesmo você sem estudo nenhum, você tem total domínio sobre aquilo? Assim, ó, eu não sei explicar como essa pessoa tem essa capacidade toda sem ter estudado, mas é fato de que ela esteve com alguém muito capacitado. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles olharam para os discípulos e falaram: a gente sabe que vocês são pescadores, mas aquilo que vocês falam sobre as questões religiosas demonstram que vocês estiveram com Jesus. Porque quem anda com Jesus fala como Jesus. Tem o conhecimento compartilhado com Jesus e através disso vive essa realidade de forma sobrenatural. Fala com autoridade. Não precisa gritar para conseguir ganhar na argumentação. Entende? Irmãos, eu estou falando tudo isso aqui como um retrato da sua vida. Esse é você. Pode não estar sendo, mas foi aquilo que Deus planejou. Se Ele planejou, só falta você se submeter como discípulo. Que tal daqui em diante você começar a parar de obedecer a você mesmo? Que tal você obedecer Ele, fazer a vontade dEle, como a Verinha disse, ir para onde Ele está? E como um desdobramento do seu relacionamento com Deus, começar a ter uma vida admirável, uma vida inspiradora, uma vida que as pessoas queiram ser como você. Irmãos, sempre tem alguém em que você de alguma forma vai influenciar, entende? Já que o pessoal gosta de falar de futebol, né? Quando eu era moleque, eu nunca liguei para futebol. Meu pai, ele sempre odiou futebol.
Odiava com todas as forças. Ele não assistia nada, ele não entendia nada, ele não queria saber de nada. Então eu nunca tive uma influência dentro de casa nesse sentido. E a minha mãe é um fenômeno. Ela consegue ao mesmo tempo torcer pelo Santos e pelo Corinthians. E agora? Bênção. Bênção. Só faltou torcer pelo Palmeiras e pelo São Paulo, aí estava tudo resolvido, né? Aí perguntava assim, mas e quando um jogar contra o outro? Eu estava torcendo pelo que venceu. Puxa, sabedoria, né? Bênção total. Meu pai odiava. Mas eu tinha um tio e um primo que torciam pelo Corinthians. Alguém vai dizer que eles me influenciaram para o mal, outros vão dizer que influenciaram para o bem. Isso daí é outra discussão, tá bom? Mas o fato é que me influenciaram. Esse meu tio já faleceu e está com o Senhor. E o meu primo é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, apesar de estar há muito tempo longe dele. E até hoje torço pelo Corinthians. Mas alguns já devem ter perguntado para mim,